Quem já ouviu falar de Sansão? Pastor, é escola dominical? Não. É uma mensagem. Mas é uma mensagem a respeito de um homem que foi um juiz de Israel. E este homem, diríamos que um príncipe de Deus. Obrigado. Um príncipe de Deus, escolhido para governar antes dos reis. O Senhor levantou juízes sobre a nação de Israel, líderes militares, vamos dizer assim, para governar a nação, para dar direção à nação. E Sansão foi um desses homens escolhidos, por Deus para poder conduzir a nação. E se você for estudar o Antigo Testamento, você vai ver vários juízes que percorreram pela Bíblia, fazendo a vontade de Deus, acertando e errando, mas foram escolhidos para conduzir a nação. E depois, posteriormente, entra o período dos reis, onde nós temos o primeiro rei, Saul. E a nação pede um rei. E Deus permite este rei. Mas Deus deixa claro, eles não querem que eu governe sobre eles, eles querem um rei. Dê a eles o rei que eles querem. Samuel, não se ofenda por isso, não é contra você que eles estão pedindo um rei, não é em relação a você que eles não querem o governo, mas é em relação a mim. Mas dê o rei que eles querem. Então, Israel sempre passou por períodos e períodos, com juízes, com reis, com Moisés, com Josué, e o tempo foi passando, e Deus foi realizando a vontade dele, em algumas situações permitindo, e a Bíblia não esconde falha e erro de ninguém. Tem algo que é impressionante que nós vemos na palavra de Deus, é que Deus não esconde as falhas dos seus líderes, não omite o pecado deles, porque eu falo que Deus não tem preferidos, filhinhos prediletos, filhinhos preferidos. Então, Deus, ele trata todos da mesma forma. Pecou, errou, colhe consequência. Acertou, glória a Deus, ponto para você. Fez o que era certo, não fez mais nada que a sua obrigação. Não necessita de mérito, não necessita de aplauso, não necessita de evidência nem holofote. Você fez o que tinha que fazer mesmo. Amém? Então, quando fazemos o certo, glória a Deus, fizemos o certo. Nossa obrigação. Se não fizermos o certo, colheremos consequências. Porque todo pecado gera consequência. E Deus nunca escondeu as falhas dos seus líderes, nunca escondeu os erros. Então, até porque mostra a justiça de Deus e nos dá a oportunidade de aprender também com aqueles que erraram. Por quê? Quando nós aprendemos com o erro dos outros, evitamos de tropeçar. Quando nós vemos onde alguém tropeça, nós desviamos daquele caminho para não tropeçarmos e não cairmos no mesmo lugar que eles caíram. Então, é um cuidado de Deus, é um zelo de Deus também, quando permite conhecermos os erros dos heróis da fé. Primeiro, para mostrar que eles são seres humanos como nós, são falhos e imperfeitos como nós, e também para nos mostrar que não devemos cometer as mesmas falhas que eles. Então temos uma oportunidade a mais de evitar de sofrer o dano. Então, em cima desse contexto, quando falamos de Sansão, eu diria, quando um príncipe perde a unção. A unção é a habilidade de Deus para realizar a vontade dele, como se fosse o próprio Deus que estivesse fazendo. Então a unção, muitos dizem unção, outros não. É verdade. Mas unção é uma habilidade dada por Deus a alguém, uma capacitação para realizar a obra dele, como se fosse ele mesmo que estivesse fazendo. É um representante com habilidade para fazer aquilo que Deus o chamou a fazer, debaixo dessa autoridade e desse revestimento que Deus traz sobre ele. E Sansão foi um homem que recebeu realmente uma unção de Deus, uma força sobrenatural, uma habilidade sobrenatural.
E nós vamos ler alguns versículos. E a palavra fala que Sansão foi um homem muito forte em Israel. E Sansão combateu muito contra os filisteus. Os filisteus eram uma nação, querido ouvinte, você que está na internet, talvez você não tenha ainda um conhecimento maior da Bíblia, mas é importante estudar a palavra de Deus. E os filisteus era pedra no sapato de Israel. Você já andou com uma pedra no seu sapato? Pedrinha pequena, aquilo incomoda, aquilo machuca, aquilo irrita, aquilo impede de você caminhar como gostaria. Então, quando nós dizemos, olha, aquilo ali é uma pedra no meu sapato, aquilo é um empecilho na minha vida, aquilo é algo que me incomoda, aquilo é algo que me atrapalha. Então, os filisteus eram uma nação que atrapalhava Israel, que era um impedimento na vida de Israel, que prejudicava Israel. Muitas vezes Deus permitia, pelo próprio pecado de Israel. Então, nós vemos que Sansão ele é levantado como, desde o ventre da sua mãe era estéril, e Deus envia um anjo para trazer a notícia de que eles teriam um filho, e Deus já faz um milagre ali para que Sansão fosse gerado com uma promessa de Deus, sendo uma pessoa que seria um líder da nação de Israel. Então, diante disso, nós vemos já uma determinação de Deus, um estabelecimento de Deus, da vontade dele, para que Sansão fosse um líder, fosse um homem para ser vencedor, vitorioso no governo da nação de Israel, como um juiz, como nós dissemos. Então, ele foi revestido de uma autoridade. Mas um dos problemas de Sansão, que nós precisamos aprender com os erros dos heróis da fé, é que Sansão não foi responsável, não foi um homem responsável na medida da responsabilidade que deveria ter tido pela função que ele ocupava. Por quê, pastor? Porque Sansão, querido, ele brincou com Deus, ele brincou com a unção que ele recebeu, e ele brincou com os homens. Quando você brinca com as pessoas, você sofre consequência. Quando você brinca com Deus, você sofre consequência. Quando você brinca com a unção que você recebeu de Deus, você também sofre consequências. Então, por mais que ele era um príncipe, ele perdeu a unção. E o problema de perder a unção é que muitas vezes as pessoas que são revestidas de uma autoridade de Deus, elas perdem a unção, só que faz como Sansão, lá na frente, nem percebe que a unção de Deus já não está mais sobre ele. Então, um dos grandes perigos é a pessoa não perceber que a unção de Deus já se retirou dele, que a presença de Deus já se retirou dele. O povo em Israel levou a arca da aliança, que representava a presença de Deus, no campo de batalha, para vencer os seus inimigos. Por que não venceram numa das guerras? Porque para eles a arca era mística. Para eles, o transportar da arca à frente da batalha significava que a presença de Deus estava ali e iria trazer a vitória para o povo. E Deus faz todo mundo cair do cavalo. Ou seja, Deus diz, não é o objeto que garante a vitória de vocês, não é a arca em si. A arca simboliza a minha presença, mas se a minha presença não for com vocês, a arca não vai mudar a vida de ninguém. Então nós vemos que foi mais ou menos isso. Eles acreditavam que porque a arca estava com eles, eles eram vencedores e iriam vencer. Mas como havia pecado na nação de Israel, o pecado afasta a presença de Deus. E quando afasta a presença de Deus, não é apenas um objeto que vai mudar a história. Então a presença de Deus havia se retirado. Ficou a arca, mas a presença havia se retirado da arca, embora a arca representasse a presença de Deus. Sansão, ele era um representante de Deus, mas quando a unção sai dele, quando a unção de Deus é retirada dele pelo pecado reincidente, pela iniquidade constante na vida dele, e um processo de desobediência ao longo do tempo, nós vemos que a unção se afasta. E muitas vezes o mais triste é que a unção se afasta e quem tinha unção não percebe que não tem mais. Então, é muito triste. Por quê? Porque, como disse já o pastor Ineu certa vez, o teu fim tem que ser melhor do que o teu começo.
Abrir uma empresa não é difícil, abrir um trabalho não é difícil, o difícil é você manter ele durante toda a tua vida e terminar a vida tendo ele como vencedor, o projeto vencedor, a construção vencedora, os objetivos vencedores. Então, começar algo não é difícil, começar um ministério não é difícil, o chamado em si, para um começo não é difícil, o difícil é você terminar ele, o difícil é você ir até o final sendo um vencedor, amém? Então, naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus plantou você já parou, você está continuando, a unção está sobre você ainda, como está? Como está o teu chamado? Como está a tua vida diante de Deus? Tem levado as coisas com responsabilidade ou tem feito como Sansão? Então Sansão era um juiz em Israel, ele começou bem, ele começou com unção, ele começou com autoridade, ele começou com a representatividade de Deus através dele na nação de Israel, mas na caminhada ele foi perdendo, ele foi caindo, ele foi tropeçando, ele brincou com as coisas de Deus, ele brincou com a unção que ele havia recebido. Quando Josué morre, entra o período dos juízes e foram 13 juízes, e depois, como eu disse, entrou Saul, mas Saul também como rei, poderia ter sido bem sucedido, só que não foi. Começou bem, começou com a unção de Deus sobre ele, o Espírito de Deus tomando ele, profetizando, mas terminou mal. Então, nós temos que tomar cuidado, porque normalmente, o começar bem não significa que você vai terminar bem. Você precisa começar bem, mas você tem que terminar bem, amém? Então, Juízes era um período dos líderes militares, da sua história, que cobre os primeiros 300 anos após a conquista da terra prometida. Um período muito importante, um período de batalhas e de guerras. Então, o que eu posso dizer também sobre Sansão, é que Sansão nasceu para dar certo. Olha para o teu irmão aí, mesmo distante, fala assim, você nasceu para dar certo, amém? Você nasceu para dar certo, olha para frente, olha para trás, olha para quem está do lado, você nasceu para dar certo. Eu olho aqui para quem nos vê pela internet, eu falo, querido, você nasceu para dar certo. Ah, pastor, mas porque eu nasci para dar certo, eu vou dar certo? Aí eu diria para você, depende, é relativo. Por quê? Porque Deus sempre está disposto para fazer a parte dele. Deus sempre está disposto para corresponder no teu chamado, na unção que Ele te deu, no ministério, naquilo que Ele te colocou. Ele sempre vai querer que dê certo, porque Ele te chamou, te convocou, não para dar errado, Ele te convocou para dar certo. Então você nasceu para dar certo. Mas por que então, pastor, muitos que começaram bem terminaram mal? Porque muitos que nasceram para dar certo, no final deram errado. Porque não se posicionaram como deveriam, brincaram com Deus, brincaram com a unção que recebeu, brincou com o pecado, brincou com o diabo, e por aí foi, ignorou o respeito aos pais, ignorou o respeito às autoridades, teve atitudes, teve comportamento que desalinhou dos princípios de Deus. Então você começa bem, mas não necessariamente vai terminar bem. Então nós precisamos entender isso, que assim como Sansão nasceu para dar certo, você nasceu para dar certo. Porque Paulo aos Filipenses fala que ele desejou você antes da fundação do mundo. Uau! Deus me desejou antes da fundação do mundo? Sim. Deus não desejaria você antes da fundação do mundo para dar errado. Jamais. Deus desejou você antes da fundação do mundo, e no ventre da tua mãe, quando você era matéria informe, já te conhecia, e já tinha escrito no livro dele todos os teus dias. Quem tem esse pensamento, quem tem esse propósito, jamais vai pensar que permite você vir à existência para dar errado. Os propósitos de Deus é para que você dê certo, amém? Então você tem que vigiar, porque você tem que corresponder na vontade de Deus. Assim como o pai e a mãe quer que o filho dê certo, quer que o filho vença na vida, quer que o filho prospere, mas nem sempre ele vai vencer, nem sempre ele vai prosperar, nem sempre ele vai corresponder, amém? Se você abrir a sua Bíblia aí em Juízes,
no capítulo 13, Juízes 13, no verso 2, diz assim: naqueles dias um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril. Quantos homens de Deus nasceram, que foram usados, estão registrados na Bíblia, personagens bíblicos da história bíblica, de ênfase, de destaque, de referência para nós, e que nasceram de mulheres que antes eram estéreis, não tinham capacidade para gerar. O que é isso? Significa que o milagre já começou na mudança de uma mulher estéril para uma mulher fértil. Então, este homem que vem nascendo, que nasce, ele já nasce debaixo de um milagre, fruto de um ventre estéril. Então esse é o primeiro sinal que indica que ele nasceu para dar certo, porque a própria mãe era estéril, não poderia nascer, mas Deus faz ela se tornar fértil, porque o propósito de Deus é que aquele que viria venha para dar certo, amém? Então naqueles dias um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus, amém? Aquela pedra no sapato. Bom, não vamos ler todo o texto, mas nós podemos te dizer que desde o período da esterilidade havia um projeto de Deus na vida de Sansão. Deus cessa a esterilidade e traz a promessa através de um anjo, que ele foi projetado por Deus para livrar os filisteus das mãos de Israel. Então nós vemos já aí um projeto de Deus na vida de Sansão. Tudo indica, esse menino nasceu para dar certo. Até sua mãe era estéril, mas agora se tornou fértil, amém? Então, primeiro milagre, a vinda desta criança. Mas quando adulto, começou a liderar o povo na unção de Deus. E eu não vou ler, mas se você olhar aí em Juízes 13, 25, ele começou a liderar o povo na unção de Deus. Ou seja, quando Deus fala, agora você está pronto para liderar, vai, ele já vai sabendo, já vai resolvido de que Deus seria com ele, e ele seria um representante de Deus para vencer os seus inimigos. Um ótimo começo para a vida deste homem, mas infelizmente um ótimo começo não garante um final feliz. Nos filmes tudo termina bem, nos filmes tudo termina um final feliz, mas nós vemos que na realidade da vida, nua e crua, nem sempre começar bem te garante terminar bem. Então, precisamos aprender por que Sansão não terminou bem quanto começou bem. Um príncipe que foi transformado em escravo, um homem honrado no seu início de chamado como juiz, mas que no final, diante dos seus inimigos, é zombado, é ridicularizado, é envergonhado e se torna um escravo. Querido, nenhuma trajetória de quem começa como vencedor ou tudo para vencer, essa trajetória ela é destruída da noite para o dia. Ninguém é destruído da noite para o dia, mas há um processo de destruição, há um processo que é seguido erro após erro, pecado após pecado, e que vai levando esta pessoa a perder a unção, a perder a autoridade, a perder a referência, a perder o alinhamento com Deus, e vai dando espaço
para que o inimigo vá afundando a vida desta pessoa. Assim foi na vida de Sansão. Então, quando Deus chama alguém para o ministério, Ele já tem tudo planejado. Quando Deus chamou você, querido, Ele já tinha tudo planejado. A parte dele já estava pronta. Ele já tinha tudo planejado para o teu sucesso, para você ser um vencedor. Mas também Ele sabe que a parte dele Ele vai fazer. Só que você tem que fazer a sua. Você tem que corresponder. Amém? Então, a Bíblia não esconde, como eu disse, os fracassos dos homens de Deus e mulheres de Deus na história. Adultério de Davi, pecado e queda de Adão, fracasso de Moisés, rebeldia de Jonas, inconstância de Pedro e orgulho de Paulo. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver todas essas pessoas onde Deus não esconde o pecado delas, mas foram homens e mulheres de Deus. Amém? O importante é que mesmo com o pecado batendo a porta, tentando te derrubar, você precisa se manter firme, se arrepender quando pecar, retroceder, fazer o caminho de volta, para que Deus continue trabalhando na tua vida. E Sansão, ele não fez isso. Sansão pecou reiteradamente, várias e várias vezes, né? Entrou numa iniquidade, e aquilo que era para ser bênção, terminar bem, terminou mal. E o que podemos então aprender com Sansão? Sansão, primeiro erro dele, foi um homem que resolveu andar sozinho. Quando nós andamos sozinhos, nós corremos o risco de tomar decisões erradas. Por isso que Salomão fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, precisamos ouvir as pessoas, precisamos saber o que os outros pensam a respeito de alguns assuntos, precisamos buscar conselhos. A solidão adoece uma pessoa, seja o pastor, seja um líder, seja um mestre, seja um diácono, seja a função que for que você ocupe. Precisa buscar conselho, precisa buscar orientação, precisa conversar com alguém, precisa compartilhar. E nós não vemos na Bíblia Sansão acompanhado de ninguém. Sansão nunca andou com amigos, Sansão nunca andou com ninguém, Sansão nunca buscou conselho de ninguém, em nenhum lugar na Bíblia, nem com seus pais. Você vai ver referências bíblicas, se você ler depois o contexto, você vai ver que até o que os pais falavam para Sansão, ele não acatava, ele não obedecia, ele não aceitava, ele fazia simplesmente aquilo que ele queria. Esse foi um dos primeiros passos, um início da queda de um príncipe que nasceu para dar certo. Então nós não podemos cometer os erros que Sansão cometeu. Sansão, ele não cultivou muitas amizades, ele não criou laços com ninguém de amizade, então ele viveu praticamente um homem isolado, acreditando que a sua unção seria suficiente para lhe garantir vitória. E infelizmente, nós vemos que não é isso que aconteceu com Sansão. Em Juízes ainda, no capítulo 13, vamos ver algo aqui. Juízes capítulo 13. Deixa eu achar um outro versículo aqui. Tem toda uma conversa dos pais de Sansão com o anjo, né? Manoá perguntou ao anjo do Senhor no verso 17: qual é seu nome? Queremos lhe prestar homenagem, né? Perguntando para o anjo, querendo descobrir algumas coisas. E logo em sequência, então Manoá no verso 19 tomou um cabrito e uma oferta de cereal e apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. E aí vai descrevendo, você pode ler depois, né? O Senhor fez algo extraordinário. E o anjo, no meio das chamas, ele sobe, ele vai embora e não voltou mais. E eles perceberam que aquela pessoa era um anjo do Senhor. E disse no verso 22, com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Sua esposa, porém, disse, se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto, a oferta de cereal. Não teria aparecido a nós, nem teria revelado essas coisas maravilhosas que revelou. No verso 24, quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele
crescia. Amém? O menino estava crescendo, precisava de discernimento, precisava de entendimento, precisava de conhecimento, de instrução, e o Senhor o abençoava. O Senhor estava preparando ele para a missão, para o chamado dele. Ele não poderia ainda ser cobrado. Querido, tem um período na vida que nós não somos cobrados por Deus, porque Ele está nos ensinando, Ele está se revelando ainda, Ele está nos preparando. Nesse período Deus não vai cobrar ninguém, porque Ele está te preparando para algo, porque você nasceu para dar certo. Mas o problema começa quando você recebe a instrução e sai do alinhamento daquilo que você recebeu, e que sabe o que deveria ser o certo. Aí sim entra o problema. Então o menino estava crescendo e Deus o abençoava, enquanto ele crescia. Só que no 25 diz, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele morava em Mané, entre Zorá e Estaol. Então o Espírito do Senhor começou a agir nele. Amém? Então nós vemos que num momento determinado por Deus, na soberania de Deus, Deus diz: pronto, agora é o momento de eu te usar, o chamado teu, a unção sobre você. E aí vem com a unção sobre ele e diz: então a partir de agora o meu Espírito estará em você e te capacitará para fazer tudo aquilo que é necessário. E foi assim no começo da vida de Sansão, no seu ministério, no seu chamado como juiz. Seu nascimento um milagre, um nazireu de Deus, começou a liderar a nação de Israel. Teve um ótimo começo, mas como eu disse, o seu fim tem que ser melhor do que o começo, porque não necessariamente um bom começo terá um fim abençoado. Então um príncipe, como eu disse, voltando, que foi transformado num escravo. E ninguém vira escravo da noite para o dia. Ninguém que é príncipe se transforma em escravo da noite para o dia. Um casamento não termina da noite para o dia. Um casamento não é destruído de um dia para o outro. Leva anos. São situações e mais situações. São desgastes e mais desgastes para destruir uma relação conjugal. Então, para destruir um homem de Deus, para perder a unção de Deus, não se perde da noite para o dia. Não se desvia da noite para o dia. Pastor, aquele irmãozinho crente toda semana estava na igreja, né? Certo ali, obedecendo firme no chamado do ministério. De repente, ele falta um domingo. De repente, durante a semana ele peca e faz algo que não fazia. De repente, ele para de orar. De repente, ele não vigia tanto como antes. Então ele começa a tropeçar no caminho. E quando você tropeça e vai tropeçando, você vai perdendo a estabilidade. Você vai perdendo o controle do seu corpo, e a queda está mais próxima do que você pensa. Então, o tropeço, o pecado, a negligência, o erro, a maneira errada de agir reiteradamente, ela vai levando a pessoa a uma queda, e essa queda não é da noite para o dia, é um processo. Então nós temos que tomar cuidado, porque assim como há um processo de edificação de Deus para você crescer, ser referência, ser abençoado, também há um processo de desconstrução que o pecado faz e vai desgastando a sua estrutura espiritual, vai te destruindo espiritualmente, vai esfriando você espiritualmente, vai cauterizando a sua consciência e vai deixando você cada vez mais insensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Assim foi com a vida deste homem. Assim foi com a vida de Sansão. Então, manter os olhos no Senhor, manter os olhos nele, apesar dos percalços, apesar das dificuldades, é o segredo para permanecer em pé. Não olhe para a esquerda nem para a direita, olhe para Jesus. Então é Ele que vai te garantir estar em pé, permanecer em pé e terminar o seu chamado em pé. Amém? Eu ouvi poucos amém. É a máscara, amém? O que podemos aprender mais com Sansão? Eu disse que Sansão foi um homem que escolheu andar sozinho. Você pode também depois olhar em Provérbios 18:1, que Salomão fala sobre isso, né? E a solidão adoece a pessoa. Tem gente que tem 200 animais, estou aqui aumentando. Por quê? Você vai verificar,
Ele se frustrou com muita gente. Ele não confia em mais ninguém. Ele não acredita em mais ninguém. E aí ele prefere, como é um ser social, precisa se relacionar, não dá para viver isolado, sozinho, no alto da montanha, ele começa a arrumar animais. Não porque ele não gosta dos animais, ele gosta, mas é a fuga dele. Então ele começa a se relacionar como um animal fosse seu filho. Por quê? Porque, como disse o pastor Elionai uma vez aqui, quanto mais conheço as pessoas, mais amo os animais. Porque lidar com um animal é muito fácil. Você briga com ele, discute com ele, corrige ele, né? Daqui 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, ele está te lambendo, ele está pulando no teu colo, ele não guarda mágoa, não guarda ressentimento, não guarda raiz de amargura, não guarda nada. Ele é fiel, ele é corrigido, mas ele volta rapidamente e te abraça, e pula no teu colo e faz festa. É ou não é? Então, quanto mais conhecemos as pessoas, mais amamos os animais. Mas essa não deve ser a regra. A regra deveria ser, quanto mais conheço as pessoas, mais amo as pessoas, né? Essa deveria ser a regra. Então, Sansão, dentro das dificuldades, né, que nós vemos que é o relacionamento, é um contexto difícil se relacionar com as pessoas, é muito difícil, porque podemos nos decepcionar, podemos decepcionar as pessoas, então lidar com pessoas não é fácil, mas também precisamos nos relacionar e andar com elas, porque andar sozinho nunca foi o projeto de Deus. Se o projeto de Deus fosse andarmos sozinhos, Deus não havia criado Eva, deixava só Adão. Já bastava um ser humano para frustrar ele. Para que 2 na terra? Deixasse só ele. Então, o projeto de Deus é família, é comunidade, é reino, são vidas, amém? Então nós não vemos Sansão acompanhado de pessoas, nós vemos Sansão nem respeitando seus pais, desobedecendo seus pais e andando sozinho. Não fez parceria, não fez amizade, não buscou o conselho de ninguém. Você vê que Jesus e Paulo nunca andaram sozinhos, sempre estavam com alguém. Por quê? Porque senão nós corremos o risco da autossuficiência. Achamos que somos suficientes, e sendo suficientes, não precisamos de ninguém. Todos nós precisamos de mentores. Quando eu preciso de algum líder, alguém que me instrua, que me oriente, eu também preciso buscar alguém que me ajude na liderança. Todos nós precisamos ser mentoreados, né? Moisés contou com a mentoria do seu sogro Jétro. Então todos nós precisamos ter alguém para compartilhar. Mas Sansão sequer, a Bíblia traz referência de que ele não tinha um amigo. Sequer a Bíblia demonstra a amizade de Sansão com alguém. Ele nunca teve um amigo, um mentor, alguém que o aconselhasse, o acompanhasse. Por quê? Por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba. Então isso precede a sua queda. Isso leva um príncipe a se tornar um escravo. Eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Para que eu vou buscar conselho com alguém? Aquele ali vai me aconselhar, mas quem é ele para me aconselhar? Meu Deus, não tem nada para me oferecer, né? Esse é um procedimento tolo, porque Deus pode usar aquele que você acha que não tem nada para te oferecer, para te ensinar e te dar aula de coisas que você não sabe e que Deus trouxe para ele. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quem somos nós para julgar quem pode nos aconselhar ou não, quem pode nos orientar ou não, quem pode ser instrumento de Deus ou não? É lógico que para cada contexto, cada situação, uma situação. Tem situações que eu sei que eu devo buscar algumas pessoas para me aconselhar, uma bagagem com conhecimento, com entendimento maior. Sim, mas Deus pode usar o Zé da esquina para falar com você também. Então tem que ser sensível e acessível para ouvir a voz de Deus. Amém? E Sansão não foi este homem, não teve quem o acompanhasse, não queria ser aconselhado por ninguém, se achava autossuficiente. Por quê? Porque eu tenho a unção de Deus, né? E se eu tenho a unção de Deus, eu não preciso mais nada. Porque eu tenho 5 faculdades, então eu não preciso ouvir ninguém. Porque eu tenho muita experiência na vida, então eu não preciso que ninguém me oriente e me aconselhe. Isso se chama tolice. Quem somos nós? Quem somos nós, né? Que não precisamos de alguém para nos ajudar, que não precisamos de ninguém
Davi, ele foi mentoreado pelo profeta Natã. E a Bíblia fala lá em 2 Samuel 7, 2 e 3, que Natã sempre estava perto do palácio. Natã sempre estava ali de olho em Davi. E quando precisou chegar junto, Natã chegou. E olha que ele estava diante do rei. Se ele pisasse na bola ali, o pescoço dele rolava. Não importa que era profeta. Quantos profetas foram mortos por reis? Só que Natã teve sabedoria, estava na direção de Deus. Então, só que Davi, queridos, Davi pecou, cometeu tanto pecado que talvez eu e você jamais cometeríamos. Davi fez tanta atrocidade, e ainda assim um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi se arrependia. Porque Davi ouvia o conselho e se arrependia. Fez isso quando Natã o corrigiu, fez isso quando Abigail centrou ele na besteira que ele ia fazer, e ele reconheceu e falou: olha, graças a Deus que o Senhor te enviou, porque eu ia fazer uma desgraça, e Deus te usou para abrir meus olhos. Davi se arrependeu, Davi ouvia conselhos, amém? Então, saiba entender isso e ouvir conselhos. Sansão, como eu disse, não tinha também um amigo profeta que o confrontasse. Essa parte, pastor, essa parte é complicada. Querido, quem quer ser confrontado aqui? Tem alguém? Tem alguém que gosta de ser confrontado? Tem alguém que gosta que alguém aponte o dedo no teu nariz e revele o teu pecado? E mostre as tuas fraquezas? E mostre aquilo que você precisa mudar na vida? Nem eu gosto. Muito menos você, nem eu, nem você. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser exortado. Ninguém gosta de ser disciplinado. Nem eu e nem você, estamos igual. Mas muitas vezes precisamos de alguém assim na nossa vida. Precisamos de alguém que nos confronte. Precisamos de alguém que aponte o nosso pecado. Precisamos de alguém que fale a verdade, mesmo que isso risque a sua amizade, arrisque a sua amizade, ou até perca a sua amizade. É o preço da verdade, é o preço do correto, é o preço do amor. Tem gente que quer estar bem com todo mundo. Eu não posso falar nada para ela porque eu tenho que estar bem com ela. Eu não posso falar nada para aquele porque eu tenho que estar bem com ele. Porque eu preciso daquele, porque eu preciso daquele, porque eu preciso estar bem com ele. Sai do muro, meu querido. Verdade é verdade, acabou. Uma coisa é você dizer a verdade em graça. Uma coisa é você dizer a verdade em amor. Outra coisa é você dizer a verdade irado, xingando, ofendendo, ferindo. Aí já é outra conversa. Agora a verdade tem que prevalecer. Então, o profeta Natã falou a verdade a Davi, mas com graça, com misericórdia, com amor. Então, temos que ter alguém que nos confronte em amor, em misericórdia e em graça. E Sansão não tinha um amigo profeta que o confrontasse. Por quê? Porque quem te confronta no teu dia a dia é como um espelho. E o espelho não mente. Aquilo que você vê no espelho reflete. Então nós precisamos de um espelho. Nós precisamos de alguém como um espelho que faça nos ver a nós mesmos. Que faça refletir e trazer para dentro de nós as nossas falhas, os nossos pecados. Para que nós venhamos a nos enxergar. O problema é que a gente não quer ter esse espelho. Não quer ter ninguém na nossa vida que faça o papel de um espelho. E o que o espelho mostra? A realidade. Amigo que é amigo mostra a tua realidade. Amigo que é amigo fala o que você precisa ouvir. E Sansão não teve um amigo, não teve um profeta, não teve ninguém que exortasse ele, corrigisse ele e dissesse que ele estava errado, que estava andando sozinho, que estava brincando com Deus, que estava zombando, que estava desrespeitando os pais, que estava não cumprindo o voto de Nazireu. Então eu diria assim: qual é a meleca no seu caráter que todos veem, mas que você não enxerga? Qual é aquela meleca que todo mundo vê, mas você mesmo não vê, mas ninguém quer chegar e falar para você aquilo que você precisa ver? Então, qual é a meleca no seu comportamento que todos veem, menos você? Tem que ter alguém que confronte, tem que ter alguém que fale. Então, ter um amigo, ter um mentor, é não abrir mão do espelho, mesmo que a gente não goste. É alguém que reflita para você a imagem real, quem você verdadeiramente é, aquilo que você é de fato. E às vezes nós nos enganamos tanto que não vemos realmente quem somos.
mas precisamos de alguém que nos confronte em amor, para mostrar quem somos e como estamos. E nós precisamos de pessoas assim. Eu não preciso de gente bajuladora, nem você, Fabinho, ninguém. Gente bajuladora é gente falsa, é gente hipócrita, gente que quer fazer uma pose, né? Manter uma imagem camuflada, que distorce uma realidade, que foge da verdade. Eu não preciso de bajulador. Eu não preciso de gente interesseira, que te elogia por interesse, que te aplaude, mas esconde de nós os nossos defeitos. Eu não preciso de gente assim. Eu preciso de gente que me ame. Eu preciso de gente que diga a verdade para mim em amor. Eu preciso de gente que me ajude a crescer e melhorar. Amém? Não só eu, mas você também precisa de gente assim. Amém? Então falta pessoas hoje que nos falem a verdade. Faltou para Sansão pessoas que falassem, dessem uns tapas na cara dele assim, e falassem: rapaz, acorda, você está indo para o buraco, você está afundando, porque só a verdade tem o poder de nos levar às mudanças necessárias. Então Sansão não tinha um mentor, Sansão não tinha um espelho, preferiu ouvir bajuladores, andar e viver só. Se tornou alvo fácil do inimigo. A quem você presta contas? Sansão não prestava contas a ninguém. É fácil prestar contas? Não, ninguém quer prestar contas. Quero fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, quando eu quero, e não quero dar satisfação para ninguém. Isso é a minha natureza humana, ela quer isso mesmo, a tua também. Então vamos falar a verdade, é a minha e a sua. Mas nós precisamos prestar contas a alguém. Nós estamos prestando contas a alguém? Sansão não tinha ninguém para prestar contas, por isso que afundou, por isso que tropeçou e caiu. Sansão não prestava contas de seus atos para ninguém, nem para os seus pais. Homens sábios sabem se relacionar com os outros e prestam contas. Recebem novas ideias e buscam conselhos. Está lá em Provérbios 24, 6. Daniel tinha 3 amigos, ao qual ele prestava contas, e buscava conselhos em Ananias, Misael e Azarias. Daniel 2, 16 a 18. Por isso que foi próspero e foi abençoado. Sabia se posicionar. Quem presta contas se deixa conhecer. Por que muita gente não quer prestar conta? Porque não quer ser conhecido, porque não quer ser confrontado, porque não quer que as pessoas saibam o seu pecado e as suas falhas. Isso leva à queda. Jesus permitia ser conhecido, sua vida era aberta, ele não escondia nada de ninguém. Então quem presta contas está sempre aberto para aprender, não é orgulhoso. Está lá em Provérbios 16, 18. Amém? Quem presta contas, querido, aceita ser perguntado, aceita ser questionado e responde com mansidão e simplicidade. Lá em Tiago 5,16 diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Sim, mas esse confessar também pode ser traduzido por prestar contas. Preste contas, né, das suas tentações, para que você não precise prestar contas dos seus pecados cometidos, consumados. Então, Sansão perdeu a capacidade de aprender, era centrado em si mesmo. Você pode ver isso depois em Juízes 14, de 1 a 3. Não sabia ouvir os conselhos dos seus pais. Na história de Sansão, nós não vemos nada que ele tenha também buscado a orientação de Deus. Precisamos de orientação de conselheiros e precisamos da orientação de Deus. Sansão nem teve conselheiros que orientasse e nem buscou a direção de Deus. Achou que a unção que havia recebido era suficiente para ele tomar as suas próprias decisões. Sabe que o dono da rede McDonald's, o fundador da rede McDonald's, Ray Kroc, diz? Ele disse assim: o dia que você achar que já está maduro, que não precisa mais ouvir ninguém, o dia que você achar isso, sabe qual é o seu próximo estágio? É apodrecer. Quando você achar que você está maduro e não precisa de mais nada nem de ninguém, o fundador do McDonald's disse: o teu próximo estágio é apodrecer.
E nós não queremos isso, né, queridos? Para finalizar, Sansão era um homem fraco emocionalmente, muito fraco emocionalmente. Não tinha domínio sobre a sensualidade. Seu ponto fraco eram as mulheres proibidas. Está lá em Juízes 14, 1, 3 e 4. Então, cuidado com o que se passa na sua mente, nos seus pensamentos. Por toda batalha se perde ou se ganha na mente. Melhor momento para se vencer uma tentação, quando que é? Quando ela começa na mente. Quando José do Egito viu que a tentação da mulher de Potifar ia destruir a vida dele, começou a tentação na mente, ele fugiu. Então Sansão, querido, ele não caiu de uma só vez, ele veio despencando e tropeçando no pecado, pouco a pouco. Casou com uma filisteia, coabitou com uma prostituta, tocou num animal, um leão morto, e quem tinha esse voto não podia tocar em mortos, para tirar um favo de mel, fez festa e bebeu vinho, que era proibido, se deixou levar por Dalila e perdeu os seus cabelos. Olha a trajetória da queda de um homem. Essa foi a trajetória de um príncipe que se tornou um escravo. Então Sansão, ele perdeu a conexão com Deus e com as pessoas. E isso, como eu disse, não ocorre da noite para o dia. Ninguém cai da noite para o dia. O pecado, ele não tenta nos derrubar de uma só vez. Ele tenta diminuir, presta atenção, estou fechando. Ele tenta diminuir nosso tempo com Deus, até que nos convence que não precisamos temer a Deus e nem gastar tanto tempo com Ele. É assim que o pecado faz. E Sansão brincou com o pecado. Eu quero fechar dizendo 3 verdades sobre o pecado, no qual Sansão também sofreu consequências. O pecado sempre levará você para mais longe do que gostaria de ir. É só um pecado, vai dar só nisso, vai chegar só até aqui. Não. O pecado sempre te leva além do que você acha que gostaria de ir. O pecado sempre reterá você por mais tempo do que gostaria de ficar nele. E o pecado sempre custará mais do que você está disposto a pagar. Será que vale a pena? Então, não brinque com o pecado. Não se esqueça, ele habita na sua natureza carnal. Não sofra o que Sansão sofreu, não pague o preço que Sansão pagou, não termine a sua vida em fracasso. Mas permita que o começo bom que você teve em Deus, você termine melhor ainda. Não permita que o pecado te destrua e te leve a tropeçar dia após dia. E que o teu fim não seja amargo, como foi de Sansão. Porque você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser vencedor. Amém, queridos?